Life, bom dia família, estou com muita saudade de vocês, mas estou aqui para que vocês possam receber no seu lar a palavra do Senhor. Eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos que se encontra no Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, queridos, você na sua casa, eu quero encorajar você, que quando começarmos o louvor, você não seja somente um ouvinte ou um telespectador, é que você participe, que você entre na adoração e no momento da palavra, que você realmente interaja com a palavra, como se você estivesse na casa do Senhor. Se você está nos assistindo, mesmo que pela primeira vez, mesmo virtualmente, né, eu quero que você seja bem-vindo. Eu quero encorajar você que nos visite no website, que está na telinha aí embaixo, e se cadastre, para que toda vez que houver uma reunião, um culto, você possa estar assistindo junto conosco. Eu quero dizer à igreja, né, do Life, que o Senhor os abençoe, os livros, guarde você e sua família, e vamos estar orando para que em breve nós estejamos juntos outra vez e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Um abraço a todos. Amém. Paz e graça, igreja. Sabemos que, por mais que a situação seja contrária, mas o nosso Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de celebração, celebrar o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado dos seus. Ele está aqui nessa manhã, e através desses louvores, da pregação, o Senhor com certeza vai estar falando contigo e vai estar abençoando a sua vida em meio a tantas lutas, a tanta tribulação, a tanta coisa que vem acontecendo no mundo. Mas para aqueles que crêem no Senhor e está ligado na sua palavra, sabe que nada disso é novidade para nós. Mas que o nosso Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Senhor, abençoe a cada um que vai estar vendo esse vídeo, Senhor. Cada um que vai estar assistindo e ouvindo esses louvores, a pregação desse domingo, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando em cada lar, em cada coração. E que o Senhor possa estar trazendo o seu bálsamo, a sua paz, que transcende todo o entendimento do ser humano. E nós te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vem a fazer em nós e através de nós. Amém? Cante conosco. Aleluia. Te bendizemos. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Cumpra em mim teu querer, Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta.
sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Senhor, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim teu querer. Deus do impossível desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, Deus do impossível. As dores do meu coração, se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupa com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só
alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Glória a Deus. Tua alegria é a nossa força, Senhor. E sei que o Senhor peleja por nós. Te damos graça, papai. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar.
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Encher este lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, tua presença nos inunda, Senhor, nos invade com tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Aqui estamos, Senhor. Faz de nós tua casa, somos tua morada, Senhor. Sem ti, Senhor, onde estaria? Sem ti, meu Deus, tu és o meu Senhor. Não há outro digno, não há outro tão grande como tu. Só tu és Senhor.
nossa vida é tua, Senhor, tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Nosso coração, Senhor, a nossa vida é tua, é tua, é tua. Onde estaria sem ti, Senhor? Onde estaria sem ti, Senhor? Tu és o único Deus, digno, digno de toda honra, toda glória e louvor. Todo ser que respira louva-te. Só tu és, Senhor, te adoramos, Senhor. Só tu és, Senhor, recebe o nosso louvor. Glória a Deus. Santo, santo. Constrange, Senhor. Somos eternamente agradecidos, Pai. Pelo teu amor incondicional, mesmo em tempos de luta, o Senhor tem derramado o seu bálsamo nas nossas vidas. E nós trocamos o nosso fardo pesado, Senhor, e pegamos o seu fardo, que é leve e suave, e te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelos teus cuidados. Mueve el estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoque que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama
derrama tu glória, derrama tu glória sobre o teu povo, Senhor, derrama tu glória, derrama tu sanidade, derrama restauração, derrama tu glória, tu povo te adora, tu povo te adora, tu povo te clama, derrama tu glória de restauração, sanado tu povo, sana tu povo, cura tu povo, Senhor, cremos em ti, cremos em ti, cremos em ti, Senhor, tu glória, tu glória, podemos sentir tu glória, podemos sentir tu glória. Graças te damos, Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão escutando essas ministrações e que vai escutar a palavra que vem de Deus para a sua vida, palavra de cura, palavra de sanidade, de restauração na saúde, restauração na sua vida. Povo de Deus, muitas vezes Deus permite que aconteça muitas coisas, mas não é para afastar o povo dele, e sim para juntar, e sim para que chegue mais perto dele. E a igreja não está espalhada, ela não está dispersa. A igreja está mais unida do que nunca. A igreja está mais unida do que nunca. Nossos pastores têm orado por vocês, têm orado por nós. Todos nós, temos orado um pelos outros. E é isso que é a igreja. Não é um local, mas é eu, é você. E receba a palavra de cura na sua vida, restauração, e que o Senhor siga abençoando a sua vida grandemente. E em breve vamos estar todos nós juntos, louvando ao nosso Deus, juntos, como diz a palavra de Deus, em comunhão um com o outro, muito em breve, porque o Senhor já tem entrado com tua providência, para que tudo isso volte à normalidade, mas não a normalidade de antes, mas sim eu e você, com um coração mais queimando pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, porque a palavra dele está se cumprindo, e vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Paz e graça, irmãos. Uma vez mais estamos aqui reunidos na casa do Senhor, e nós temos essa oportunidade como um privilégio não pequeno, um privilégio grande, devido às condições no qual nós temos que cultuar a Deus nesses dias. E antes mesmo da gente começar, eu gostaria somente de compartilhar com os irmãos os anúncios. E infelizmente os anúncios não há nenhuma mudança devido às circunstâncias no qual, né, nós estamos passando nesses últimos dias, né? Mas eu quero lembrar os irmãos que no caso das nossas reuniões de terça-feira, o pastor pediu que os irmãos procurassem a pastora Tânia, que pudesse ligar e dar o seu nome, que a maneira que nós gostaríamos de operar nesses dias seria usando pequenos grupos, uma vez que existe uma limitação de pessoas que podem estar dentro da igreja. Então, você vai ligar, veja bem, eu não sugiro, eu vou dizer que você vai ligar para ela, e nós vamos assim criar
grupos, e para que diferentes terça-feiras possamos estar aqui em diferentes grupos. E você, que eu sei que já talvez já esteja em casa e já sente que é um pouquinho, já passou daquele tempo, que tudo tem um limite, né? Então, eu creio que é uma forma que você possa também sair da sua casa e fazer algo produtivo, né? Para o reino de Deus, né? Nas quartas-feiras, a nossa reunião de oração, que por sinal foi a que foi menos afetada ou não foi afetada de nenhuma forma, pois o grupo já é reduzido, né? Então, ela continua às 6 da manhã, né? Onde nós temos aí a nossa irmã Modesta, que representa esse grupo, clamando juntamente com aqueles que vêm de costumes, né? E interceder por nossas vidas, né? E é o que mais nós precisamos nesses últimos dias, é da intercessão da igreja. Amém, meus irmãos? E no domingo, né? Como o de hoje, nós estaremos, né? Fazendo nosso culto online. E é necessário que você participe, né? O pastor também faz menção de que nós possamos comunicar à igreja que é necessário que você participe, irmãos. E você deve ter isso como uma bênção da parte de Deus, que diante do quadro no qual nós encontramos, nós possamos ter um momento, né, nesse domingo de reflexão, né, acerca das Escrituras, acerca daquilo que o pregador, a pregadora, que o irmão vai estar ministrando aos nossos corações da parte de Deus. Então, veja bem, participe e deixe-nos saber, irmãos, quando você estiver aí no conforto da sua casa, do seu lar, seja qual for o cômodo, irmão, dá um like aí, embora essa não é o nosso objetivo, nós não estamos esperando like de ninguém, mas mostre-se como você é um participante, e isso também nos ajuda, como pregadores, ou como pastores, ministros, né? Como aqueles que ainda podemos fazer algo para o Senhor. Amém? E quanto às ofertas e dízimos, irmãos, é um assunto ainda que felizmente, nós ainda temos que contar com a igreja, né? Ou seja, nós temos contas, né, irmãos? Então, devido à circunstância na qual nós nos encontramos, por favor, irmãos, o que nós sugerimos é que você que não tem acesso a um computador, que você possa vir aqui, e nós temos a caixa do correio nossa, ela é bem segura. É até difícil de falar isso, irmãos, mas você possa passar aqui e deixar ali o seu dízimo. E estando a pastora, ou você quiser ligar para a pastora Tânia, você pode fazer isso também, tá bom? Então, esses são os anúncios, e nós contamos aí com a sua cooperação e a sua participação também nessa parte tão importante dos cuidados da casa do Senhor, né? Então, veja bem, agora eu gostaria de dar início, né, àquilo que nós vamos estar falando na noite de hoje, mas antes mesmo de nós continuarmos, eu queria, irmãos, publicamente, irmãos, da minha parte, da parte do nosso pastor Sebastião, agradecer publicamente, irmãos, todos aqueles e aquelas que, de uma forma, irmãos, tremenda, têm cooperado conosco e manter-nos a nossa chama, né, vibrante, a nossa chama acesa, né? Eu dou louvo a Deus por todos aqueles, né? Se nós formos mencionar nomes, talvez eu poderia esquecer de algum, mas, irmãos, eu louvo a Deus pela vida do Bruno, o irmão está fazendo um trabalho excepcional no nosso meio, né? Ou seja, Deus confiou a ele coisas, e os dons no qual ele tem adquirido da parte de Deus, ele tem aplicado na obra de Deus. E aí, esses irmãos, que é necessário, de tremenda importância, nesses dias no qual nós estamos vivendo, a aplicação dos nossos dons. Amém, meus irmãos? Então, veja bem, sem mais delongas, eu gostaria, hoje nós vamos estar falando de algo que as Escrituras tratam com muito carinho, porque provém de Deus, né? E há uma Escritura em Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 14, e o contexto vai estar aí na Bíblia, claro, você vai dar uma olhada, como dever de casa, e onde fala-se de muitos foram chamados, pero pouco os escolhidos. Muitos foram chamados, mas pouco os escolhidos. Então, veja bem, o escolher, o chamar, quem chama, a diferença, eu diria, se há alguma diferença, o chamado, quem faz é Deus. Mas a escolha,
quem faz a escolha somos nós, uma vez de chamados. Você pode ser chamado e continuar como chamado, ou você pode ser chamado e dar um step, assim, um passo a mais e tornar-se um escolhido. Irmão, se você estivesse aqui, ou se tivesse alguém aqui, eu esperaria ou pediria que você desse um glória a Deus aí, ou um aplauso ao Senhor. Amém, irmãos? Então, veja bem, lembra que nós falamos de participação, né? Sinta-se como participante do nosso serviço, irmãos. Embora que existe uma distância, mas nós contamos com a sua participação. Então, muitos são o quê? Chamados, mas pouco os escolhidos. Diz isso. Que privilégio, irmãos, que maravilha. Que maravilha diante do quadro no qual nós temos experimentado nesses últimos dias. Nós temos sido aí bombardeados pela mídia, né? Com toda sorte de notícias, toda sorte de informação, né? Algumas boas, outras ruins. E, na verdade, por vezes, nos confundimos, né? Tanta coisa que se fala, o que usar, o que não deve usar, mas graças a Deus. Se você estivesse aqui, eu pediria para você repetir comigo, graças a Deus. Graças a Deus que Deus teve o cuidado, já na sua sabedoria, na sua onisciência, de haver chamado um povo no qual Ele pode contar com Ele. E essa é a diferença, igreja. Essa é a diferença, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nesta manhã, é que Deus tem um plano. Eu não sei nem como eu vou fazer isso, mas faça um aí na sua casa, por favor, irmãos, participe comigo. Porque, veja bem, no plano de Deus, Ele haveria de usar um povo. E esse povo é caracterizado como igreja. E essa igreja é escolhida. Ela é escolhida por Deus para um fim. Então, veja bem, irmãos, eu acabei de falar aqui, exemplificando a vida do nosso irmão Bruno, juntamente com todos os demais que têm cooperado conosco. Então, ele tem usado o quê? Ele tem dedicado, oferecido o seu dom, aquilo que Deus colocou no seu coração, para desenvolver na casa de Deus. Então, veja bem, irmãos, e nesses dias tão tremendo que nós temos, cada um de nós já sabemos aí, que me dá até vergonha de falar, que carta trará você à mesa? Que nós vamos trazer à mesa de Deus? O que nós vamos colocar à mesa de Deus diante daquilo, uma vez que nós temos acesso a essas informações contidas neste livro, que pode tremendamente produzir algo nas nossas vidas. E esses são os dias, irmãos, esses são os dias que nós precisamos step up, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, pois Deus conta com a sua igreja. Deus tem planos para a sua igreja. Então, veja bem, irmãos, eu não sei, eu ainda não ouvi, ou poucas pessoas que ouvi que estão passando necessidade, ou seja, que estão com algum tipo de medo, ou alguma expectativa negativa nas suas vidas. E recentemente, de novo vou falar da pessoa do Bruno, juntamente com a pastora Tânia, na sua pregação, eles falaram do medo, irmão, acerca do medo. E existe pelo menos 365 vezes na Bíblia, não temas, não temas, não temas, diz as Escrituras. E o autor das Escrituras, que nós já sabemos bem de quem estamos falando, o Espírito Santo de Deus, ele vem nesses últimos dias na igreja, nesses dias no qual nós temos experimentado todas essas circunstâncias contrárias, ele diz para nós, não temas. Veja bem, se são 365, nos dá a indicação de que para cada dia haveria um não temas da parte de Deus. Então, o que não temer, irmãos? O que não temer? Se eu fosse fazer uma pergunta, o que não temer nesses dias? E nós temos a aprovação de Deus, irmãos, contida neste livro, considerado sagrado, considerado um conjunto de livros, considerado como um documento. E por que não considerado como a constituição dos céus? E aqui nós vemos que Deus, elaborando seus planos,
ele deixa que nós sejamos elegidos, escolhidos. E ser escolhido exige um plano. E o plano está abaixo dos cuidados de Deus. E é maravilhoso saber, sobretudo em dias como esse, que Deus está orquestrando a vida da igreja. E eu queria lembrar os irmãos que, segundo Pedro, a primeira de Pedro, segundo Pedro, né, mas na carta de Pedro, da primeira de Pedro, no capítulo de número 2, 9 e 10, a Bíblia traz uma relação de coisas onde Deus diz quem nós somos. Ou seja, diante dos olhos de Deus, a igreja tem um valor. Por isso que é importante, irmãos, que nesses dias, sobretudo nesses dias, ou dias como esse, irmãos, nós possamos o quê? Sair da nossa zona de conforto e partir para cima, contando e considerando tudo aquilo que Deus diz acerca da igreja, acerca dele mesmo, irmãos. Então, veja bem, e lá diz assim, vós sois o quê? Geração eleita. Seria um bom momento para você dar um glória a Deus aí na sua casa, no conforto da sua casa. Tem como colocar ali, aqui na frente, para a gente ficar... Tem como colocar, Itana? Mas já tem aqui, já então, não se preocupe, aqui nós estamos aqui. Lembre-se, igreja, que nós estamos fazendo de uma forma diferente, né? Então, é necessário que vocês sejam um pouquinho compreensivos, né? E nos ajude, né? Aí. Então, o que diz lá? Então, bom, eu fui para juízo. Como começa com J, eu pensei que era... Oh, Lord, que maravilha. Então, diz aqui, irmãos, eu vou começar a ler aqui, e nós vamos estar lendo do versículo de número... Bom, então, 1 de Pedro 2, 9, né? Já estou chegando lá, você também, aí na sua casa, no conforto da sua casa. Aí pegue sua Bíblia, vamos lá conferir juntamente. E vamos lembrando, tendo sempre em mente que nós estamos sendo expostos às Escrituras Sagradas, à vontade de Deus revelada para nossas vidas nesses dias. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Então, aqui nos vai dizer 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar o quê? As grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Jesus. Que maravilha, irmãos. Que boas notícias. Isso aqui, nós acabamos de ler algo que fala, que transmite uma boa notícia, sobretudo nesses dias que são considerados por alguns dias caóticos, dias de problemáticos. E veja bem, irmãos, eu creio que não há melhor notícia para ser dada para uma pessoa, sobretudo nós como igreja, sermos lembrados de quem nós somos. Então, Pedro traz essa revelação para a igreja, para que a igreja, ao ler, possa ser conscientizada. Alguém diga aí, conscientizada. Para que nós possamos ser conscientizados e assim nos encaixarmos dentro do plano original de Deus. E aqui diz que vocês, porém, são geração eleita. E nós lembra que nós estamos falando de escolhidos. Escolhidos, muitos chamados, pero poucos escolhidos. Então, veja bem, irmão, vocês, porém, são geração eleita.
sacerdócio real. Irmão, geração fala de um tempo, de um período de tempo. E nesse período de tempo, no qual, nessa dispensação, no qual nós nos encontramos com a igreja, Deus nos considera uma geração que foi eleita, que foi separada. E claro, separada com um propósito, pois Deus é um Deus de planos. E aqui diz que são geração eleita, sacerdócio real. O papel do sacerdote na antiguidade era aquele que intercedia, que se colocava entre Deus e o povo. Olha só, irmãos, a oportunidade o leque que Deus abre diante da igreja nesses dias, que nos colocarmos diante dele e do povo. Amém, irmãos? E a Bíblia continua dizendo, dizendo assim, nação santa. Oh, Raba, nós somos nação santa, igreja. Nós somos uma nação, nós fazemos parte de uma nação que tem um dono. O dono desta nação se chama Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz que essa nação dele é separada. Lembra-se que a palavra santo, ela tem a conotação de ser separado. E nós somos o quê? Uma nação separada. Uma nação especial. Uma nação de escolhidos. Uma nação de escolhidos. E diz assim, um povo exclusivo de Deus. Irmãos, que maravilha. Eu espero que você tenha saltado do seu sofá, da sua cadeira, você que está andando aí na sua sala agora, aí, glorificando o nome do Senhor. Porque, irmãos, é assim como Deus nos vê. A ótica de Deus nos vê assim. E não tem nada que você pode fazer. Hello? Não tem nada que você pode fazer. Não tem nada que eu possa fazer, irmãos. Por vezes aqui pregando, aqui eu tenho dito, irmão, se tem alguém aqui que por alguma razão eu não posso lhe agradar em tudo ou em algumas coisas, irmãos, não tem nada que eu possa fazer. Porque Deus me chamou, foi Ele que nos chamou, foi Deus que nos elegeu, foi Deus que nos escolheu, a você e a mim. Então aqui diz assim, o quê? Nação santa, povo exclusivo de Deus, para o quê? Aí fala do propósito, para anunciar as grandezas daquele que o chamou, e ele diz onde nós estávamos, das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Oh, irmãos, que maravilha, em dias como esse, ouvir essas coisas acerca de Deus, acerca de nós mesmos. E se parasse aí, irmãos, eu me sentiria assim satisfeito. Mas a Bíblia não para aí. Pedro vai um pouquinho mais além. A revelação de Pedro para a igreja era tão grande que Pedro falou assim, eu vou dar um pouquinho mais para eles. E olha o que ele diz no versículo de número 10. Antes vocês nem sequer eram povo. Ai. Pedro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos leva da onde nós viemos. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora, diga aí na sua casa, no conforto do seu lar, mas agora muda o estado nosso, mas agora são povo de Deus. Irmãos, eu estou ministrando para mim mesmo. Então não faz diferença, não. Aliás, aqui não tem ninguém. Assim, os assentos estão vazios. Mas para mim isso está mais que suficiente. Porque quando eu falo, Deus nos concedeu a faculdades que eu possa me ouvir. Então, veja bem, eu precisava de ouvir algo assim, irmãos. Mas agora são povo de Deus. Veja bem, irmãos, eu sei que se você conhece esse texto, você talvez não se surpreenda, embora eu espero que você seja surpreendido. Mas diz aqui, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quantos podem dizer amém, irmãos, no conforto do seu lar? Mas agora a receberam. Agora vocês são possuidores desta coisa chamada misericórdia. Favores imerecidos, irmãos. Oh, que maravilhas, irmãos. Que maravilha poder ter a compreensão dessa informação contida neste livro. Que maravilha.
mas agora não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Irmãos, isso faz uma tremenda diferença nesses dias. Isso faz uma tremenda diferença nesses dias no qual nós estamos experimentando. E eu quero dizer, irmãos, que por mais que por vezes alguns se encontrem amedrontados, eu quero te dizer que quando se fala de medo, só existem 3 medos que são considerados pela ciência como um medo, mas é algo natural, ou seja, vem conosco, que é o medo de altura, que é o medo de escuridão, e é o medo de ruído, ou seja, barulho alto. Essas três coisas vêm conosco, vêm no pacote, quando nós nascemos. Mas todos os demais medos que nós conhecemos, ou que são conhecidos segundo a ciência, nós aprendemos. Engraçado, né? Nós aprendemos. E se nós aprendemos, eu espero que essa palavra esteja correta, nós podemos desaprender aquilo que não nos tem servido. Hello? Então, nós podemos o quê? Deixar de lado ou trocar o medo por algo positivo na nossa vida. E esse é o privilégio que a igreja experimenta. Esse é o privilégio que Deus concede à igreja através das Escrituras, onde nós podemos, ao lê-la e ao compreendê-la, nós podemos o quê? Nos contextualizar com aquilo que está escrito acerca do nosso Deus e acerca de nós mesmos. Irmãos, eu pediria você dar um aplauso, aí se fosse possível, irmãos, aí no conforto do seu lar. Mas glórias a Deus, irmãos, que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja, e Ele vai continuar fazendo isso, porque diz a Escritura que Ele não muda. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, olha que maravilha, irmão, que coisa tremenda. Em Hebreus, capítulo de número 13, eu vou ter que procurar aqui, porque depois, ali e diz assim, 13, número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse é um dos privilégios maior que eu tenho de consideração em servir ao Criador meu, ao nosso Criador. Porque Ele não muda a igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em Deus não há sombra de variação. Então, veja, meus irmãos, diante de tudo aquilo que nós temos ouvido aí, através da mídia, redes sociais, nós podemos contar com Deus, irmãos. Porque o mesmo Deus que agiu na antiguidade é o Deus que age nos nossos dias, no meio da igreja, no seio da igreja. Então, se você tem experimentado alguma coisa que um desagrado devido à circunstância, ou que você tem ouvido, eu quero te dizer que Deus não muda. Que Deus continua orquestrando, velando, como diz a Escritura, pelo cumprimento da sua palavra. Veja bem, irmãos, existem várias pessoas aí que, por vezes, diante das circunstâncias, assustadas, e nós, como igreja, nós podemos fazer a diferença. Nós, como escolhidos de Deus, podemos fazer a diferença. Nós, como eleitos de Deus, como nação santa, nós podemos fazer a diferença. Então, por isso que a importância da igreja nesses dias, nesses últimos dias em relação até que essa coisa se passe, porque nós não sabemos quando tudo isso se consumará, mas até que isso se coloque de forma
que nós possamos ter a nossa vida na sua normalidade. Esse eu considero os últimos dias. Até que isso tudo se passe, irmãos, nós temos que nos agarrar à promessa de Deus. Então, veja bem, lá há um relato em Mateus, capítulo de número 28, onde é conhecido como a grande comissão. Quantos lembram disso? Então, em Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, 19 e 20, nós temos uma informação acerca do nosso Deus e acerca da igreja, o que ela foi separada para fazer como nação santa. E aqui diz assim, então, Mateus 28, eu estou lendo do versículo 18 até o versículo de número 20. E diz assim, então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, né? E disse, né? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações. Então, veja bem, irmãos, esse ide de Deus, ou conhecido também como a grande comissão, é nesses dias que devem ser aplicados, irmãos. É dias como esses, que saberá Deus se nós experimentaremos outro quando essa coisa termine, irmãos. Então, é necessário que sejamos o quê? Essa igreja. É necessário que nós sejamos o quê? Como escolhidos de Deus, possamos fazer a diferença. Então, aqui continua dizendo assim, e façam o quê? Discípulos, seguidores, né? De todas as nações. Você vê que Deus tem um controle de tudo, irmãos, porque Deus sabe, na sua onisciência, Ele não colocou, e os seus vizinhos, os seus parentes, as pessoas que... Ele falou de nações. Ou seja, onde quer que haja um escolhido dele, nós temos algo para fazer para Deus. É um bom lugar para você dizer amém. Então, veja bem, e aqui continua dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E ensinando-os a obedecer tudo de Jesus. Tudo o que eu lhes ensinei. E agora, ai, que maravilha. E agora, Jesus como que põe um carimbo sobre suas palavras. E ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oh, maravilha, irmãos, que garantia. Que garantia, irmãos, que nós temos da parte de Deus, uma vez mais, sobretudo como os dias como esses. E eu estarei com vocês, diz o Senhor. E eu estarei com vocês. Que não faz, veja bem, nós estamos falando num contexto do Novo Testamento, nesse tempo onde é conhecido como dispensação. Essa dispensação onde Cristo é o Senhor. Agora, veja bem, Jeremias também diz que Deus pode ser encontrado. Então, veja bem, irmãos, o nosso papel como igreja, como escolhidos nesses últimos dias, é para a manifestação do anúncio dessas boas novas que nós estamos ouvindo. E veja bem, Jeremias diz Jeremias 29, 13 diz que Deus pode ser encontrado. Deus garante, buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que maravilhas. Essas são as garantias de Deus para aqueles escolhidos possam desfrutar. Irmãos, você se considera um escolhido? Não precisa responder. A pergunta seria retórica, você não precisa nem falar nada. Mas pensa aí dentro do seu ser, se você se considera um escolhido. Ou você tem sido somente um chamado. O chamado aqueles que são chamados não farão a diferença, irmão, neste reino, infelizmente. Por isso que nós vemos e percebemos que as igrejas estão cheias de pessoas que estão dentro da igreja,
respondendo a um chamado. Mas exige da parte de Deus. Deus exige que nós nos tornemos escolhidos. E tornar-se escolhido de Deus é uma condição mental. Você é quem se elege. É quem diz. É você, pelo convencimento, pela obra do Espírito Santo na sua vida, é quem se elege, é quem se convence e diz: eis-me aqui, como escolhido. Há uma escritura no livro de Isaías, capítulo de número 50, que eu gosto muito de lembrar, porque ela fala de mim, ela fala de nós, ela fala da igreja, e ela fala acerca de algo que Deus deu para os seus escolhidos. E diz assim, Isaías capítulo de número 50, versículo de número 4, diz assim: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída. Deu-me o quê? Uma língua instruída. Para quê? Para conhecer a palavra que sustém o exausto. Quantos exaustos, quantos desgastados nesses últimos dias, nessas últimas semanas, irmãos, diante de todas essas coisas que estão acontecendo. Então o quê? O soberano, o Senhor, deu-me o quê? Uma língua instruída. A seus escolhidos deu o quê? Uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Irmãos, é uma oportunidade que você pode ter aí dentro da sua casa e dizer: está falando de mim. É isso mesmo, igreja. É isso mesmo, escolhido. É isso mesmo, eleito de Deus. É isso mesmo, Deus está falando de você. Pois Deus o quê? Deu o quê? Uma língua instruída. Se falarmos de língua, nós vamos entender que 1 Coríntios capítulo 12, Paulo faz uma advertência à igreja. E quando ele fala lá da advertência, ele diz que nós não sejamos o quê? Ignorantes acerca dos dons. Alguém pode dizer amém? Que nós não venhamos ser ignorantes acerca dos dons, pois nos dons é onde nós representamos a Deus em um mundo caótico como os dias de hoje. É através dos dons. Claro que existem os frutos, pois os frutos são manifestos em nós e nos edifica você mesmo. Mas os dons revelam a misericórdia de Deus, os dons revelam quem Deus é. Aqui, no nosso meio, nós temos pessoas que manifestam o quê? Os seus dons. E os seus dons têm feito com que tudo isso que nós temos feito seja possível. E quando nós falamos de dons, nós estamos falando de uma capacitação divina, que por vezes nós não possuímos, mas são manifestas através do tempo no qual nos ficamos expostos às verdades de Deus. Que maravilha! Que maravilha! E diz lá, vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12, porque são esses dons que os escolhidos hão de manifestar a glória de Deus, igreja. É através desses dons que pessoas experimentarão a Deus nesses dias. 1 Coríntios, capítulo de número 12, e diz assim, número 1, e diz assim: irmãos, quantos aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ai. Isso aí foi tipo assim, né?
meia chibatada, né, o puxãozinho de orelha, né? Então Paulo, ele aponta para algo, ele aponta para os dons, igreja. Quanto aos dons dos espirituais, não é qualquer dom não, irmãos, é um dom dado pelo Espírito Santo, pois o dom dado pelo Espírito Santo é para a edificação da igreja. Quantos podem dizer amém por isso? Então, veja bem, e diz aqui, então, Paulo aponta para, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Veja bem, Paulo, ele não está sugerindo, ele está inquirindo de nós que nós não devemos ser ignorantes acerca de tais, pois tais são usados dentro da igreja para crescimento da mesma. Então, veja bem, irmão, lá fora está cheio de gente nesses dias que gostariam de ser igreja. Gostariam talvez até de ouvir acerca da igreja, do autor, do dono da igreja. Mas será que há uma língua instruída? Será que nós podemos sair da nossa zona de conforto e fazer essa diferença como escolhidos de Deus? Então aqui diz, não quero que você seja ignorante, e o versículo de número 2 segue dizendo, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados por ídolos mudos. Fala do nosso passado, igreja. Fala também dos chamados. Não os escolhidos, mas de chamados. Agora veja bem, irmãos, no versículo aí, mais à frente, Paulo, desses dons que a igreja, aí está a lista que vai ser o seu dever de casa, e Paulo, no versículo número 4, ele fala dos diferentes tipos de dons, e ele fala também de diferentes tipos de ministério, e Paulo fala aqui, no versículo de número 7, ele fala do propósito de tais dons que estão para edificar a igreja. E diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Visando o quê? O bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Isso é para você, escolhido. Isso é para mim, isso é para a igreja, a escolhida de Deus. A outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro o poder de operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Que maravilha! Que maravilha! Saber que nós temos ao nosso favor todas essas coisas. Portanto, igreja, é de suma importância que, como escolhidos de Deus, nesses últimos dias, ou seja, nesses dias no qual nós temos experimentado, nós possamos representar a Deus na forma que Ele, por vezes, requer que nós o representamos, e fazendo assim a diferença na vida desses e dessas que estão aí, irmãos, sem rumo, por dizer, né? Não sabem a quem se apegar. E nós temos as Escrituras Sagradas, nós temos o melhor de Deus. Ontem mesmo eu falando com um irmão, Dr. Sam, ele me ligou, e nós conversando, e ele, claro, ele é um médico, então eu perguntei ele acerca da opinião dele, dos últimos acontecimentos, e ele expondo, né, dizendo que não há nada muito, não há vacina, não há nada que se possa fazer. Então, eu quero até deixar como orientação para a igreja, da parte dele, como
um médico, conhecedor da medicina, conhecedor do corpo humano, que ele fala muito comigo acerca de anatomia, e ele disse, irmãos, que nós podemos fazer como pessoas que têm experimentado esse algo invisível, esse algo desconhecido, é que nós possamos fazer todas as coisas possíveis para que a imunização nossa, do nosso próprio corpo, ela se eleve, ela tenha mais evidência. E ele falou dos alimentos que nós podemos tomar, vitamina C, você pode chupar laranja, Margério, faz de uma forma que, sobretudo nesses dias, faça de uma forma que como você nunca fez. Tome bastante vitamina, chupe 4 laranjas, faça tudo, tenha uma alimentação e isso vai ajudar para que todas essas coisas que estão acontecendo, ou seja, demora, os resultados dessas coisas não nos alcancem. E ele está muito satisfeito, embora todas as coisas que ele tem experimentado no seu consultório, estando aí no hospital, ele trabalha no hospital em Nova York, e o que ele tem contemplado, ele se sente muito satisfeito de haver conhecido a Deus, de saber que a ciência comprova a existência de um Deus que trabalha com escolhidos. E ele, como escolhido, se sente alegre, porque diante das coisas que seus olhos contemplam, estando no hospital, essas coisas não o abalam mais, como o faria em um tempo atrás. Mas agora não, irmãos. Agora ele, segundo a confissão dele, agora ele sabe quem é o seu Deus. Ele conhece o seu Deus. Ele sabe que ele agora é um escolhido. E por ser escolhido, ele tem algo que fazer para Deus. E assim somos nós todos, igreja. Nós temos algo que fazer para o nosso Deus. Há algo que nós precisamos fazer para o nosso Deus. Eu quero fechar esta manhã com um versículo encontrado lá no livro de Josué, no versículo de número 9. Josué capítulo 1. Nós vamos estar assim encerrando. Como escolhidos de Deus, sabedores de que temos que fazer algo, trazer algo à mesa, para que Deus possa usar. Eu vou ler o versículo número 8, porque tem a ver com o que nós acabamos de ler em Isaías, que Deus nos deu uma língua instruída. E aqui em Josué 8, diante da missão que Josué tinha, assim como nós, nos nossos dias, nessa dispensação onde Jesus é o Senhor, temos uma missão. Josué também tinha uma missão, e a missão dele era levar o povo à terra prometida. Então Deus, o Senhor da glória, diz duas coisas a Josué. Ele fala várias coisas, por sinal, mas eu vou me prender aqui no versículo 8 e no versículo 9. E diz assim no versículo de número 8: não deixe de falar as palavras deste livro, ou contida neste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, porque uma vez que nós falamos as palavras contidas neste livro, e de meditarmos nelas de dia e de noite, aqui diz o que vai acontecer, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Vale a pena meditar neste livro. Vale a pena, igreja, falar do conteúdo deste livro. E aqui continua dizendo, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E agora aqui diz, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Igreja, escolhidos de Deus, vale a pena meditar neste livro, vale a pena falar deste livro,
Pois aqui diz que e você será bem-sucedido. E diz também que nossos caminhos prosperarão. E o versículo de número 9, que é o que eu vou encerrar nesta manhã, diz assim: não fui eu que lhes ordenei? Sejam forte e corajoso. Que em outras palavras quer dizer, não tenham medo. Não tenhamos medo, igreja. Essa batalha já está ganha. Rababa, diz o Senhor dos Exércitos. Não tenhamos medo, não venhamos temer o que nós ouvimos. A minha última ministração nós falamos disso em Mateus capítulo 24. E ouvireis de guerra, temores de guerra, pestes, pragas, irmãos. Mas Deus ainda diz lá, não temam essas coisas. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, escolhidos meus. Não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares, diz o Senhor, igreja. Que maravilha! E este é o meu Deus, este é o nosso Deus, igreja. Tenhamos consciência, sejamos convictos disso, dessas verdades, em nome de Jesus. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde quer que você andar. Assim como disse lá na grande comissão, no ID de Deus, ID fazer discípulos, o que ele diz lá? E eu estarei com vocês. E eu estarei com vocês todos os dias de vossas vidas. É maravilhoso, igreja, podermos sermos expostos a essas verdades de Deus, sobretudo em dias como esses que nós temos experimentado. Eu queria fechar com uma oração, porque quando Paulo fala acerca dos dons, que nós não fôssemos ignorantes acerca dos mesmos, no capítulo 14 ele fala sobre tudo, ele aponta para um dom, ele aponta para o dom da profecia. E a profecia nada mais é do que falar da parte de Deus. E eu, juntamente consigo, como escolhido de Deus, eu quero falar da parte de Deus. Onde quer que você esteja, seja qual for a sua situação, seja qual for a circunstância na qual você se encontra neste momento, eu quero falar algo da parte de Deus para você. Eu quero orar, eu quero me colocar na brecha entre você e Ele, entre nós e Ele. Hello? E é possível, igreja, porque está escrito ao nosso respeito. Senhor eterno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, Senhor, eu te exalto pelo privilégio que o Senhor nos concedeu uma vez mais, Senhor, em momentos como esse que o mundo está vivendo, Senhor. E no momento que a igreja também está vivendo, Senhor, porque nós estamos no mundo ainda, Senhor. Então essas coisas têm um reflexo ainda nas nossas vidas. Mas Deus, por amor do Teu nome, eu oro para que a igreja, Senhor, não seja guiada por esses fatos, porque fatos falam de momentos verdadeiros, mas ainda assim que haja momentos de verdade sobre essas coisas, Senhor, mas há uma verdade absoluta, uma verdade de Deus para a sua igreja, Senhor. E é com essa verdade absoluta que nós como igreja estamos contando, Senhor, pois Tu mesmo disseste que seria conosco todos os dias de nossas vidas, Senhor. E eu quero tomar posse desta palavra, e eu quero que você, igreja, tome posse desta palavra, pois o Senhor é contigo, nenhum mal nos sucederá, diz o Senhor, diz o Senhor para a sua igreja. E se você é igreja, se você é escolhido de Deus, tome posse dessa verdade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, agora eu oro por aqueles uma vez mais, Senhor,
que possam estar experimentando alguma enfermidade, alguma variação nos seus corpos, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás, influência maligna, eu te repreendo na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E proclamo liberdade, proclamo milagre de Deus acontecendo no nosso meio, das nossas vidas, para que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor. Senhor, esta igreja pertence a ti, Senhor. E, Senhor, nós estamos aqui de passagem, Senhor. E ao estarmos aí, encontrarmos aqui de passagem, ainda que seja de passagem, o Senhor nos estabeleceu, Senhor. Senhor, eu sou um dos seus representantes neste lugar, Senhor, juntamente com a pessoa do nosso pastor Sebastião. Portanto, enfermidade, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, seja qual seja o teu nome, eu te repreendo em nome de Jesus. Tu não tem parte nem sorte nesta igreja. Bata em retirada, junte as tuas coisas e bate em retirada, em nome de Jesus. E não volte mais sobre nenhum irmão e irmã minha, meu, que aqui congrega, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco a vida deles, eu coloco as nossas casas, os nossos lares, baixo a cobertura do sangue de Jesus. E declaro vitória, vitória na sua vida, em Cristo Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Eu vou dar um aplauso ao Senhor, irmãos, porque Ele é digno do nosso aplauso. Amém? Então veja bem, irmãos, como eu havia dito antes, irmãos, participe, irmãos. Não deixe que esses dias, que nós não sabemos exatamente quantos dias durarão, quantos dias serão, mas nós queremos te dizer que você tem esse recurso nas suas mãos. Amém? Participe conosco, deixe a gente saber como a gente pode te servir melhor nos comentários, até que nós possamos nos ver numa outra oportunidade. Deus te abençoe. God bless you all.